Então tá muito bom final de tarde, pessoal, que tivemos hoje, assim, um dia ímpar, inclusive coroado com um pôr de sol magnífico aqui na Praça da Juventude, no Guajuviras, 27ª edição do Sarau Natural. E para nós uma ocasião muito especial, porque a primeira delas realizando o sonho de trazer o pessoal do cinema também, da realização audiovisual, graças à parceria generosa e gentil com o Ponte Cultura Ciranda, representada aqui pela senhora Leila Silveira, né? Ela que quem já conhece sabe do trabalho incansável aqui em Canoas, né, pela cultura. Então estamos aqui com pessoas muito significativas para esse ambiente da produção audiovisual gaúcha, né? Depois vocês vão ver no episódio à parte aqui nossa conversa com a Andressa, que tivemos antes, está aqui com um documentário maravilhoso junto com o povo Guarani. E a Leila então vai nos apresentar aqui esse outro pessoal com quem a gente ainda não conversou hoje, mas que faz questão de ouvir um pouquinho, né, Leila? Amigos e parceiros de muita importância, relevância para o cinema gaúcho também. Alexandre Derlan. O Alexandre Derlan, ele é cineasta e mais um montão de coisa, mas para a gente ele é o idealizador, o criador do Festival de Cinema de Canoas. Opa! É o cara que movimenta a cena, é o cara que busca todo mundo. Eu chamo ele operário do cinema, porque quando tá abrindo o festival, ele tá lá de bonezinho, correndo. E a Júlia Isse, queridíssima diretora do filme documentário, isso? Não esqueça de mim. Não esqueça de mim. E a gente, nessa tarde, a gente teve o prazer e a grata satisfação de ver um sonho realizado, que é uma sala de cinema acessível para ser levada para escolas, comunidades, praças, circos, enfim, é uma sala de cinema onde a pessoa só precisa entrar se tiver uma porta. Se não tiver uma porta, é só sentar e ir para assistir os filmes. Que coisa maravilhosa! Mestre, como é que tu enxerga todo esse movimento aí, né? Se tu, nosso espectador, por favor, um pouquinho como anda a produção aí em Canoas, né? Se a gente tem muita perspectiva da gurizada, porque hoje, assim, a gente conviveu o dia inteiro aqui com gurizada aprendendo alguma coisa, né? A gurizada muito bem direcionada, ou na arte, ou no esporte, na cultura, com essa gana de produzir alguma coisa, né? No teu segmento específico, tu sente também essa pegada aí da nova geração vindo com tudo na cidade? Com certeza, eu acho que assim, todas as iniciativas, né, que puderem proporcionar oportunidade, elas vão ser muito bem-vindas, né? E você pegar um espaço público e mobilizar uma comunidade com arte, seja a capoeira, seja o teatro, seja o cinema, está alimentando as almas e está oferecendo uma dose de confiança para que eles também representem e executem a sua participação, o seu papel, né? Isso é fundamental. A gente tem uma perspectiva muito boa em relação ao cinema, nesse ano principalmente, porque assim, foram vários filmes que receberam investimento da Lei Paulo Gustavo e que ficaram prontos e que estão chegando agora nas telas, né? Então, o nosso festival é uma geração toda, né, que está tendo a oportunidade de filmar e de realizar suas histórias. Então, nessa terceira edição do Festival de Cinema de Canoas, em setembro, de 25 a 28 de setembro, justamente a gente vai estar exibindo na categoria municipal esses filmes. Maravilha, que bacana. E tu, minha amiga realizadora, conta um pouquinho aí pra gente desse teu processo aí, né, criativo, de como é que chegou nessa obra finalizada e como é que tá a repercussão dela aí, se tu tá feliz com os objetivos alcançados. É um curta-metragem, né, documentário que foi produzido em 2014, então ele tem um certo tempo já. Mas são histórias que aparecem assim pra gente e a gente acaba se apaixonando pelos personagens, enfim, e indo atrás no caso dessa história, ela tem como pano de fundo a doença de Alzheimer. Enfim, é uma história de amor, né? Mas ela tem como esse pano de fundo e a gente traz também especialistas para falarem, esclarecerem muito mais sobre o olhar do cuidador, né? Do que
da doença em si, que é uma doença que acaba cometendo a família toda. Então, Sim. e é muito legal estar aqui, tô bem feliz assim de estar perto das pessoas e acho que sempre relembrar essa história, porque já faz um tempo, é muito gratificante. E nesse percurso, já que tu fala que a obra basicamente tem 10 anos, né, pelo que eu entendi, nesse período, assim, tu entende que ela conseguiu repercutir positivamente para o pessoal ter um novo olhar sobre o Alzheimer? Muito, eu fico muito feliz, assim, é um trabalho que me orgulha bastante, até depois desse curta, ele foi produzido para o canal Futura, né, através de um edital. E depois ele teve a gente fez uma outra história, um outro curta, mas esse especificamente tem um carinho muito grande, que ele repercutiu muito pelo interior do estado, que conheciam as pessoas, né, porque eram pessoas assim, um historiador que escreveu um livro para contar a história da mulher quando ela já havia esquecendo da memória, né? Então ele foi registrando um livro para deixar a memória dela preservada, assim. E ele era um senhor muito querido, assim, pela comunidade de Encantado aqui no Vale do Taquari. E então repercutiu muito e repercute até hoje. Às vezes eu recebo assim, assisti e tal. É muito legal. Mas o que te mobilizou, assim, pessoalmente para se dedicar a esse tema, dentre tantos possíveis, né? Tu tinha alguma ligação afetiva, alguma pessoa querida que sofreu? Sim, a minha avó, né? Ela faleceu de Alzheimer, na época ela ainda era viva, mas ele fazia parte de um acervo de pesquisa que eu produzi um programa para a TV Brasil sobre saúde. E só que nesse caso, como a personagem ela já estava com um Alzheimer bem avançado, ele não nesse primeiro momento para esse programa não se encaixou. Mas aquela história foi tão bonita assim de ver, será que é real? E a gente precisou ir lá porque era meio estranho saber que alguém estava cuidando da sua parceira por 14 anos naquele estado e a fala dele ser tão bonita de amor assim. Então eu tive que ver pessoalmente para realizar o filme, porque eu ainda estava meio na dúvida, sabe? Será que isso existe? Nossa, muito bonita a história. Deve ter te sensibilizado pessoalmente muito também, nossa, né? E aí pessoalmente conhecendo a figura dele, assim, incrível, sabe? Essas histórias de amores que inspiradoras, né? Inspiradoras e raras, assim. Sim. E no momento, tu tá te dedicando a algum projeto? Como é que tá aí? Eu sou jornalista, né? Então, assim, minha formação... Parceira, então, também. E trabalho na Record, né, atualmente já há 12 anos, mas o audiovisual sempre... Paixão, né? Paixão. Então a gente acaba tentando conciliar alguma coisa ou outra. Tem alguns projetos aí, mas nada em andamento. Então tá, muito obrigado aí, principalmente pela presença aqui, né, por fortalecer o evento. Aliás, a tua impressão sobre passar uma tarde aí no Sarau, como é que foi pra ti essa vivência? Não, muito legal, assim, é legal sempre ver a cultura se movimentando, né, em praças e imagina o quanto triste essa praça estaria sem essa ocupação aqui hoje. Com certeza. Então. E o nosso viés é o da diversidade mesmo, de fazer o multi-arte, né, o diálogo entre os segmentos. Não, acho que tem que até ampliar, assim. Sim. A gente está sempre à disposição. Isso aí, da mesma forma, gratidão então pelo teu tempo e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá? Vamos retornar aqui então com, né, o nosso grande organizador do festival aqui de Canoas. Mestre, tu particularmente também é um realizador, tu também tem as tuas obras, tuas pesquisas e tal, pode falar um pouquinho mais desse outro aspecto teu? Claro, eu sou diretor, sou produtor e sou roteirista de cinema. Uau, multi! Comecei a minha carreira com o cinema em 2004, né, já tenho assim 3 longas, 6 curtas, felizmente trabalhos que foram premiados aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Enfim, né, uma cachaça, digamos assim, a gente é contagiado, contaminado e a gente segue, né?
Mas eu consigo equilibrar legal esses dois lados, né? O lado de realizar, produzir, em algumas vezes coprodução com outros parceiros, outros colegas, e ao mesmo tempo também fazer esse trabalho de curador, de coordenador, de organizador do festival, que eu tenho parceiras como a Leila que contribuem para a cidade, né? É importante, a gente leva o nome de Canoas para todo o estado e fortalece a cena, né, cara? Que é o nosso grande sonho, assim, que esse festival seja o principal festival da região metropolitana. Que maravilha. A gente quer chegar lá. Posso estar enganado, mas acredito que pelo fato de tu ser também um realizador, realmente alguém que está lá, né, mão na massa, tenha uma maior credibilidade, digamos assim, esse teu outro trabalho, né? Ou pelo menos facilita o acesso a outras pessoas do meio, que talvez se chegasse alguém de fora que nunca fez nada efetivamente no cinema, quisesse organizar algo assim, teria mais dificuldade, né? É mais ou menos por aí ou não? Não, é por aí sim, porque o cinema ele é coletivo, né? E ele é muitas vezes resultado de esforço de amigos, de turmas, né? De conhecidos, de pessoas que abraçam a causa, que entram nessa porque realmente colocam ali paixão, dedicação, amor, né? Sonhos, principalmente sonhos, né? Então, se não houver esse movimento, esse fluxo de um grupo, ele não se fortalece, ele não se frutifica, né? Ele não tem a continuidade. Então a nossa busca é sempre pela continuidade, né? E por se fixar, né? Isso se tornar perene, se tornar frutífero. Acho que é por aí. E a senhora, dona Leila, que está aí, né, todo dia transitando para lá e para cá nos quatro cantos da cidade, aí, quais são os principais empecilhos atuais, assim, para iniciativas maravilhosas como essa tomarem a dimensão que merecem ou mesmo se multiplicarem, né? O que ainda falta pra gente aí? É patrocínio, é iniciativa pública, é a própria comunidade compreender a dimensão do que está sendo feita, Exato. Enfim. A falta de conhecimento. Eu acho que a falta de conhecimento, não só da área, da parte técnica do cinema, mas a falta de conhecimento de como é que se chega até ali. Como é que eu abro a porta e entro no cinema? Onde está? Tem cursos de formação, oficinas, conversando com um cara que é do Festival de Cinema, um cara que é potente, que eu vejo assim, poxa vida, esse cara está sempre envolvido com o cinema. É com ele que eu vou aprender. Hoje a gente teve aqui o Ângelo, que ele é um professor, é psicanalista, e ele falou muito sobre formação. E a formação é realmente a base, não importa a idade. Não importa a idade. O que o Derlan faz com o Festival de Cinema, antes do Festival de Cinema, é o conhecimento. As pessoas da cidade vão recebendo o cinema, várias exibições, vão se aproximando, vão vendo uma câmera, vão vendo um roteirista, vão conhecendo os coletivos de cinema. Acho que isso é bem importante também. A gente visita as escolas também, né? Tem um projeto chamado Curta FECIC, onde diversas escolas são visitadas. O Ângelo que ela citou, além de professor, ele é ator, né? Então ele vai lá, ele dá uma palestra, ele fala sobre as bases do cinema, ele estimula, que a gente tem a categoria estudantil, que são os filmes dos alunos da rede de ensino de Canoas. A gente premia eles. Então, são vários movimentos, entendeu? Para estimular e para fazer acontecer essa engrenagem toda. Maravilha. E para quem quiser acompanhar, então, toda essa movimentação aí, né, provavelmente deve ter algum site, algum canal onde o pessoal possa ficar acompanhando já os preparativos para a próxima edição, eventualmente olhar também o histórico, né, alguma coisa assim. O nosso site, festivaldecinema-de-canoas.com.br, e também o Instagram, né, Festival de Cinema de Canoas. Lá a gente está atualizando as notícias, justamente agora é o momento de divulgar a terceira edição, né, é o momento da gente começar a colocar notícias e novidades na rua aí, né, nas redes sociais. Sim. Porque vem aí uma grande edição, né, o festival cresce,
4 dias, antes eram 3, a gente está aumentando. Coisa 4 boa. categorias, antes também eram 3. aí. Né? Então é um momento de a gente se fixar e da gente dar um passo a mais. Maravilha, então para liberar vocês aí para passear mais um pouco e tal, só gostaria de saber a tua opinião então sobre a primeira vivência hoje aí junto ao Sarau Natural, né? Que é um projeto que nos motiva muito também, nos orgulha. Chegamos hoje à 27ª edição, né? Fazendo sempre essa mescla de várias expressões, né? Sem nenhum rótulo, sem nenhum bloqueio. Nosso papel realmente mostrar que cada um tem um artista potencial dentro de si, né? Então, gostaria da tua visão aí sobre como foi esse primeiro contato com o Sarau. Então, eu fiquei muito bem impressionado aí, né, cara, pela mobilização, pela diversidade, né, por reunir uma comunidade, né? A gente tá vendo, ó, a gurizada andando de bicicleta ali, né, rolando o som lá. Há pouco tinha uma roda de capoeira, há pouco tinha, né, uma apresentação de teatro, cinema, quer dizer, cara, meus parabéns, continuem assim, né, eu acho que o bairro aqui certamente está reconhecendo e está feliz, né, e que as autoridades também legitimem, estimulem e apoiem, né. Show! E atenção, Canoas, temos mais uma edição prevista do Sarau aqui na cidade, segundo semestre, hein? Então, fiquem de olho aí nas programações do Festival de Cinema de Canoas, mas também do Sarau, né? Porque queremos estreitar essa parceria aí com toda essa maravilhosa comunidade criativa de Canoas aí. Bora, vamos lá. Muito obrigado, então, pessoal, por tudo e sucesso. Sempre contem com o Sarau no que precisarem aí. Valeu. Tá? Muito obrigado, mestre. Parabéns aí pelo Parabéns. trabalho. Parabéns pra E você. realmente disponham também no nosso canal para divulgar as ações aí. Vamos lá, Estamos vamos fazer essa disponíveis parceria aí. para isso aí. Bora. Tá? E parabéns aí mais uma vez pelo teu trabalho. Valeu, valeu. Além, eu não vou parabenizar, que eu parabenizo todo dia, já tô cansado. Valeu, Isso aí, gente. muito Valeu. obrigado, pessoal. Fala, mestre Alexandre.